Esse é um dos problemas. Pondé. Esse carro é seu? Não é meu, não. Apaga. Os números do seu sucesso, mostram os números do seu fracasso, e mais do que isso, elas mostram esses números em movimento. Quando sobe e quando cai, quando sobe, quando cai. Então, não é simplesmente uma experiência de fracasso, de frustração, ou de sucesso, mas que sucesso normalmente é mais fácil de levar em conta. É uma experiência de fracasso e frustração matematizada, em número, em curva, sabe? Uhum. Então é quase como se alguém provasse matematicamente que você é um fracasso, que você fracassou, que você deu errado. Então não há nem aquela nuvem de talvez, quem sabe, foi isso. E eu acho que esse fator das redes sociais, que elas matematizam o reconhecimento, ou a destruição do reconhecimento, a relevância ou a irrelevância, seguramente deve produzir muito sofrimento. Além de estar diretamente vinculado a dinheiro. Sim. Porque redes sociais é marketing digital. Então, está comoditizado, seu fracasso é comoditizado. Para baixo, no caso. Tem fenômenos, né, que são, até agora, recentemente na Copa, teve o Vozinha, não sei se você acompanhou. Né, O goleiro de Cabo Verde. Goleiro de Cabo Verde. Tá com, sei lá, deve estar quase com 20 milhões de inscritos agora já. Caramba. Ele tava com menos de 50 mil antes Ele do segurou jogo. muita bola, não foi isso? Contra um jogo contra a Espanha, ficou 0-0, e aí a Casa TV falou da rede social dele, Ele uma atuou coisa muito foi bem. levando a outra e aí explodiu. Em menos de 24 horas ele já tinha uma agência para cuidar das redes sociais dele, porque ele tá no meio da Copa, aliás, e dificilmente esse cara vai conseguir manter esse sucesso, né? Então, são coisas que acontecem do dia para noite e não vão voltar. Do outro lado, tem o Whindersson, por exemplo, que já zerou o game algumas vezes, né? Então, já passou pelo game e zerou o game algumas vezes. E consegue, eu acho que, experimentar novas coisas. Achei isso muito interessante. Tipo, antes de estar aqui, inclusive, eu estava lutando contra o Popó, né? Alguns dias atrás. Como que é pra você esse sentimento de ter zerado o game e, ao mesmo tempo, poder perseguir novas coisas que não se esperava de você? Se reinventar, né? Eu acho que eu devia ter feito isso desde sempre. Desde criança. Essa coisa de que você é alguma coisa, isso é uma ilusão também. Você é um comediante, você é o que você é desde sempre. Eu acho que quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a voltar aquele amor de criança mesmo, de curioso, sabe? De posso fazer qualquer coisa, posso ser astronauta, posso ser isso, pode ser aquilo. Porque pode. Você só tem um grande trabalho pela frente se você quiser fazer uma parada, entendeu? Até eu começar a lutar boxe, eu pensava, eu faço um negócio que eu chamo de investimento de habilidade. É tipo assim, a gente vive num mundo onde a gente queria que as coisas fossem mais justas, mas meio que o dinheiro tá sempre em tudo. Então eu penso assim, poxa, se eu estudar alguma coisa por uns 5, 6 anos, eu acho que eu consigo monetizar ao final de 5, 6 anos. Entendeu? E aí eu comecei a lutar boxe pensando, alguma coisa vai acontecer, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa aqui. E aí fui lutando, foi passando, e aí eu comecei a ter essa ideia de, eu vi uns gringos fazendo uma luta, primeiro eu chamei o Popó pra fazer uma luta, e aí a gente conversou, mas demorou, os gringos fizeram. Tá ligado? Aquele negócio que o Michael Jackson dizia, se Deus me der a ideia e eu não fizer, ele vai dar pro Prince. É verdade. Eu não fiz, putz, fizeram, deram pro Prince. E aí eu chamei, e aí a gente quis fazer, mas assim, eu tava 5 anos fazendo uma coisa e pensando, acho que ao final de 5 anos eu consigo fazer alguma parada. Então eu fui começando a ver que eu consigo fazer isso. Por exemplo, eu posso tocar, investir também, eu digo investimento de habilidade, ir atrás de pessoas também, não é eu sozinho pesquisando e sozinho não, ir atrás de pessoa, de profissional também, me ajuda com isso, por que isso é assim? Por que o nome disso é isso? Por que isso é assim? Eu vou aprendendo e ao final depois eu consigo. Agora tem um estúdio de música. E aí tem pessoas que trabalham lá. Então, não me dá dinheiro nenhum esse estúdio, mas tem muita gente que trabalha e funciona bem. Os artistas vão lá, fazem seus próprios primeiros trabalhos, a gente dá grava bem, tipo, um primeiro conteúdo da pessoa que é talentosa, mas tem pouco recurso e tudo mais. É um Entendeu? selo também? É um selozinho, Legal. chama Girassol Music. Que legal. Isso é
isso é múltiplas habilidades. Mas E às tem, vezes... tem mais coisa que eu quero fazer também na vida. Então, mas isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente elege uma profissão, né? Aqueles trilhos que a gente vai colocando na própria vida, né? Ah, eu estudo, depois você vai fazendo, sei lá, um caminho normal das pessoas, né? Eu estudo, já vai trabalhar, alguns vão fazer faculdade e se formam para criar uma habilidade para depois viver daquilo. Depois que tá vivendo aquilo, às vezes descobre que aquilo é uma tremenda frustração e já é muito tarde para voltar. Desculpa né? eu te interromper. Se lá. as pessoas começarem a pensar assim, a vida é um filminho e eu sou o personagem principal desse filminho, beleza, você tem a pessoa que você ama mais do que tudo no mundo, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, tudo bem, mas no seu filminho você é o personagem principal. E você for criando pequenas novelinhas, entendeu? Mas assim, tenta não nomear vilão, gente pra se vingar, gente pra... aquela novelinha onde você vai chegar lá, entendeu? E aí você vai mudando de novelinha. Porque a vida é isso, você vai mudando de novelinha. Às vezes você tá... com certeza já foi apaixonado por alguém com 10, 12 anos. E a gente nem lembra mais, porque passou a novelinha. Passou. Agora é outros personagens. Nova temporada com novos personagens, entendeu? Entendeu? Por exemplo, eu tenho um plano B, que vocês estavam falando mais cedo sobre o tal da fama, de ter muito número, de cancelamento, de tal. Eu tenho um plano B, que é uma novelinha que eu criei. Não precisa ser real, eu só criar novelinha. Eu vou aprender balé. E eu vou pra Rússia. Caramba. E aí eu vou pegar um professor muito duro de balé, entendeu? E ele vai arrancar meu couro pra eu poder aprender a fazer o passo mortal da morte, entendeu? É aqueles que tem no filme. É o passo que ninguém consegue fazer. E aí eu vou tentar fazer esse passo várias vezes e vou machucar minha perna. E ele vai dizer assim, ó, você tá treinando demais, você precisa descansar. E eu, não, eu tenho que ser o melhor. Mas é só uma novela, não precisa ser assim, não precisa ser sofrido, entendeu? Você pode fazer seu drama, mas não precisa sofrer tanto, nem passar tanto sofrimento pra todo mundo que tá ao teu redor. Porque as pessoas sofrem. A gente sofre, é normal, é diário. Você acorda e fala, acordei, hein? Mais um dia, vamos lá. Eita, o que é que esse dia nos espera? Entendeu? Então todo mundo tem essa pequena ansiedadezinha. Você estava falando mais cedo sobre o sistema nervoso. Como é que você estava falando que era? Não era o sistema nervoso. O aumento da intensidade da vida nervosa, exatamente. Eu gosto muito da natureza. E a formiga, ela me ensina uma coisa massa. Que é... Tem um experimento que a galera faz, que é jogar alumínio derretido no formigueiro. Você já viu isso? Já vi pra mostrar. Aí o alumínio vai por todos os canais e ele forma o formigueiro inteiro. Depois eles cavam, aí eles tiram e vê a estrutura do formigueiro. E a estrutura do formigueiro, ela é igual da entrada até o final, entendeu? O centro não é mais top. É isso que você está falando, de vir para a capital e o centro, o rural ser um pouquinho mais lento, ser um pouquinho mais tranquilo. Lá é igual. Não tem no centro outdoor do esmilinguido com Mas quando ele joga cueca. O alumínio quente, as formigas estão dentro? Então, eu não sei. As formigas, nesse caso, vão pro Não, mas é só para não fazem isso em todos os formigueiros. Mas tem muitos formigueiros, Eu sei. Acho que é o biólogo. Não é em todos, é só naquele. Só também naquele. filmou, acabou. Não tem mais, não vai precisar Acabou, fazer não faz de novo. Não Não façam façam isso, Foi não. só um experimento. Só. Foi. Eu já vi isso, é bem interessante mesmo, né? Mostra como que é a estrutura, né? Porque é difícil, você vai cavando, você destrói. Talvez ele matou o próximo esmilinguido, né? Mas aí não tem uma contradição? Se a gente tem uma aceleração dessa velocidade das informações, e lá atrás demorava muito para chegar, parece que tinha uma vida melhor. E aí a cidade grande, a hiperconectividade vai gerando esse adoecimento. Mas não deveria ser o contrário, com mais informação, a gente não deveria ter uma vida melhor? Mas é porque, perdão, quem decide mais é o ser humano que recebe a informação. O que faz com ela? É mais quem decide é isso, tipo, existe a faca. Por que eu pego a faca para furar meu amiguinho ou para cortar laranja? E comer a laranja deliciosa que a natureza me deu. É diferente o que cada um faz com cada coisa que é apresentado para ela. Corta essa laranja. Olha, a ideia de que mais informação faria o ser humano melhor é uma invenção histórica. Não há nenhuma prova disso em lugar nenhum. Essa é uma ideia que a gente consegue datar razoavelmente na filosofia europeia, onde ela surgiu, né? Que mais ou menos século XVII, mas a coisa começa a pegar mesmo na segunda metade do século XVIII, porque surge a ideia de que o ser humano
evolui com conhecimento, evolui tecnicamente, que ele de fato faz tecnicamente, mas que ele também evoluiria moralmente e que ele seria mais autônomo. História da filosofia do Kant, por exemplo, a ideia de maioridade que o Kant falou, que é um filósofo alemão do final do século XVIII, e que a palavra pegou, virou até lei, né? Maioridade, não sei o quê, que na cabeça dele era quando você é capaz de agir moralmente de forma autônoma. Então, é assim, eu não faço isso porque isso está errado, não porque alguém vai me prender. Isso é autonomia, a maioridade que ele fala. Então, e o que é agir eticamente? É agir de forma tal que o que você faz todo mundo poderia fazer. Então, se eu faço A e só eu posso fazer, isso não é ético. Se eu faço B e todo mundo pode fazer a mesma coisa, então isso é ético, certo? Então, essa noção de que a relação entre conhecimento e informação, que é um mito, por exemplo, de muitos jornalistas, que eu vivo no meio, eu conheço esse mito, isso é uma invenção. Assim, tem muito livro de história da filosofia contemporâneo que mostra isso. Assim, não tem nada que prove isso, nem na história, entende? De que o ser humano, quando tem mais informação, ele fica melhor. Assim, os alemães que fizeram o massacre nazista eram super bem informados, dos mais bem informados da Europa. Então, isso é uma falácia. O que não significa que ter conhecimento não seja bom e importante, entendeu? Não ter nada o também. O contrário disso não é dizer, não, vamos ser ignorante, estúpido. Não, não é isso. O que é a falácia não é que seja importante o conhecimento. O que é a falácia é supor que por causa do conhecimento a gente fica melhor. Mas essa ideia penetrou profundamente na experiência moderna. Mas aí é uma mistura Apesar que a também história com a não ética, prova isso. certo? Assim, dos exemplos que foram citados, mas, por exemplo, carrega em paralelo uma questão ética também, né? Eu tenho a informação, o que eu faço com isso, né? Mas então, tudo bem o que eu faço com isso, mas o fato é que o que as pessoas fazem, continuam fazendo. Sim. Usam a informação para qualquer coisa, para destruir os outros, para competir quando de forma agressiva. Ou seja, não parece que o fato de você aumentar o conhecimento mude exatamente a estrutura moral do ser humano. Não, a experiência histórica não tem provado isso. Tem agora, recentemente, discussões, e a China já atua nesse sentido, para banir a ostentação. Então, banir das redes sociais qualquer ostentação, seja um carro... Os criadores, né? Isso, porque antigamente as pessoas vislumbravam com a riqueza, mas se passavam na casa de um grande rico, uma grande casa, não via o que estava lá dentro, não via o brinquedo que o filho recebia, não via o que era aquele dia a dia. E hoje o que mais as pessoas têm acesso é o que a Virgínia está comendo, o que os Quem é a perrengues... Virgínia? Uma uma mulher famosa? Uma mulher que tem que... Sim, Pondé, você não tem que saber. Você viu o que eu falei no começo? Isso é muito bom, né? Você viu o que eu falei no começo? Ele sabe, mas ele faz Evita- porque eu adoro. evita- Eu vou... Não tem como. Uma mulher que viaja de jatinho para fazer uma reunião A entre primeira Rio e São dama Paulo, do assim, vamos dizer ex-primeira assim. dama do Vinícius Júnior também. Você tem um primo rico lidando com uma novelinha de uma casa que tem alguns perrengues. Tem reforma, e aí né? um dos perrengues é um vidro de 4 milhões que deu errado. Aham. Então, assim, isso tá no dia a dia, as pessoas torcendo ou para dar mais errado ou para que se resolva a situação. O que você acha dessa questão da ostentação? Porque... ou do banimento da ostentação. Isso deveria ser bom ou produtivo para uma sociedade? Olha, toda ideia, eu posso partir do pressuposto de que a ostentação gera inveja, gera raiva, gera breguice, porque a ostentação é meio brega, né? Como sempre, né? Você viu o cara brega. botar uma Fórmula 1 no apartamento aqui no Tatuapé. É sempre tem, brega. sempre Mas tem. assim, partindo-se do pressuposto que ostentação seria o mal social, vai? Mal social no sentido que joga na cara das pessoas o que elas não têm, apesar de que, até onde eu sei, parece que tem muita gente que consegue autoengajamento mostrando que é rica, ou que é rico, né? Eu ouvi dizer que engaja. Sim. Né? As pessoas ficarem vendo como aquela figura é rica Chiquinho e tal. Scarpa sabe bem. Antes, né? Inclusive antes desse negócio. Mas assim, então assumamos que a ostentação é ruim, você reuniu, sei lá, 10 cientistas,
10 neurocientistas para falar um monte de coisa, né? O cérebro acende aqui, acende ali, quando faz isso, quando faz aquilo. 10 psicólogos, filósofos, sei lá, reuniu um bando de gente que é tomado supostamente como capaz. E aí decidem que deve ser banida a ostentação, tá? Agora, quando você partir para esse banimento, aí você vai ter que reprimir as pessoas. Vai ter que proibir. E quem resolver ostentar, você vai, de repente, criminalizar. Apaga. Vai destruir a pessoa. Apaga. Então, esse é um dos problemas. Pondé. Esse carro é seu? Não, Apaga. não é meu, não. Apaga. Apague. Aí joga a culpa nela. Foi ela que postou.